pensou em fazer um regime alimentar que exclui da dieta todos os tipos de carne e virar vegetariano? Sobre isso vamos conversar hoje com a nutricionista Marcele dos Santos e com a vegetariana Dandara Flores. Muito bem-vindas. Obrigada. Eu queria inicialmente perguntar para a Marcele o que é exatamente ser vegetariano, né? Quais são os itens que são excluídos de uma dieta vegetariana? Bom, a pessoa vegetariana, ela exclui não somente carnes da sua alimentação, como também ovos e derivados do leite. Só que existem 6 tipos de vegetarianos, né? Dentro desse conceito alimentar, existem o semi-vegetariano, que é aquele que exclui somente carne vermelha da sua alimentação, né? Consumindo ovos, leites, seus derivados e mel. Depois nós temos o ovo lacto-vegetariano, que é aquele que exclui ovo e também os derivados do leite, consumindo somente mel. Queijo, iogurte, Isso, todas também. essas coisas. Temos também o lacto-vegetariano, que consome leite, excluindo ovos, mel e todos os tipos de carne. Temos o vegetariano estrito, que é aquele que não consome nenhum tipo de alimento de origem animal, né? Sendo ovos, leites derivados, carnes, todos os tipos e mel, né? Dentro do vegetarianismo estrito, há confusão com o veganismo, certo? O veganismo, o que consiste? Ele, além de não consumir nenhum tipo de alimentação vegetal, exclui também produtos de origem animal, como lã, né, roupas que venham de origem animal, lã, seda. Também não utiliza nenhum tipo de medicamento que foi testado em animais e cosméticos também é excluído. Então tem sempre uma confusão por parte, né, da população em geral com isso. Então, todo vegetariano não é vegan, mas todo vegano é vegetariano, né? Digamos que essa dieta vegana, Isso. ela é a mais restrita. É a que corta mais itens da alimentação. Isso, todos os tipos de origem animal. E dentro dos veganos ainda, né, e da alimentação vegetariana estrita, tem os cruníferos e os frutíferos. O que é os cruníferos? Não come nenhum tipo de alimentação que seja cozida, né? Eles ainda se alimentam de frutas desidratadas, né? Vegetais desidratados, mas não cozinham seus alimentos. Não pode passar por nenhum processo? Não pode passar por nenhum processo de cozimento. Também os frutíferos só se alimentam de frutas. Nenhum tipo de vegetal também incluído na sua alimentação, não. nenhuma. Então é um tipo mais restrito ainda. Sim. Dandara, tu és vegetariana há quanto tempo? Há cerca de 3 anos e meio, quase 4, não me lembro direito a data. Bem, quando é que tu começaste? Mas e como é que foi essa decisão, assim? Foi na tua adolescência, então? Foi, eu sempre comi carne, sempre tinha que comer carne e tal. Então, mas aí eu comecei a ver, assim, vídeos, acessar sites, ver filmes, que tem muitos filmes que falam a respeito disso, e realmente me conscientizou de que eu não precisaria comer carne para viver. Que carne é um animal morto. Quem é o vegetariano não pensa o vegetariano como uma dieta. Antes de mais nada, é um estilo de vida. É uma ideologia, é um modo de viver. Então, não é só excluir a carne e começar a comer as coisas normais. É também mudar o modo de pensar. Do meu ponto de vista, é isso. E é isso que eu tomo pra mim. Eu sou ovo-lacto-vegetariana, eu continuo comendo ovo, continuo tomando leite e seus derivados, mas por falta de um pouco, talvez, iniciativa minha. Eu gostaria de ser vegana. Ninguém me obriga a ser vegetariana, ninguém me obriga a excluir a carne do meu prato. Simplesmente foi uma decisão minha. Não teve influência de pai, mãe que estavam seguindo alguma dieta? Não, a assim? minha cunhada sempre foi vegetariana não, mas ela já havia um tempo, sabe? Mas ela nunca me falou, olha só, tu tá fazendo uma coisa mais errada do mundo comendo carne.
nunca falou nada pra mim e eu consegui comer. Eu, por iniciativa própria mesmo, fui pesquisar em sites, fui pesquisar em coisas, fui ver filmes, fui assistir palestras pela internet também. E então eu vi realmente que, do meu ponto de vista, isso é errado. A gente não precisa da carne, porque a gente não pensa carne, a gente só vê a carne comprada ali, embalada no mercado. A gente não pensa que aquele ali foi um animal e que foi criado simplesmente para satisfazer as nossas necessidades. Então, como eu digo, não é uma dieta. Eu não gosto de chamar os vegetarianos de dieta, eu gosto de chamar do modo de vida, do estilo de vida. Uhum. Marcele, e aí agora a Dandara estava falando, né, que não faz falta para ela comer carne, né? E o que tu, como nutricionista, tem para dizer sobre isso? Realmente não faz falta? Assim, ser vegetariano não é errado. Também ser carnívoro não é errado. Do ponto de vista nutricional. É assim, se a pessoa que é carnívora se alimentar com todas as frutas, vegetais que um vegetariano se alimenta, ela vai ter uma dieta perfeita, né? Mas isso, infelizmente, não acontece, né? Porque quem é carnívoro geralmente esquece um pouco de comer frutas e legumes. Já o vegetariano, ele só se alimenta de frutas e legumes, grãos, né? Cereais integrais. E isso é preocupante pelo ponto de vista nutricional, porque exclui a proteína animal da sua dieta e também o ferro M, né, que é o ferro que está presente na carne, principalmente na carne vermelha. Esse ferro, ele é exclusivo da carne, não se encontra nos vegetais, né? Ferro tem nos vegetais, sim, tem, só que é o ferro não M. Esse ferro não M, ele não é absorvido totalmente pelo nosso organismo. Então, é necessário, juntamente com essa fonte de ferro não M, sempre tem uma fonte de vitamina C. Então, para favorecer a sua absorção. Né? Então, assim, o que o vegetariano tem de um problema maior? É a anemia, né? Que pode ser causada devido à falta do ferro M no seu organismo, né? Que ele consegue através da carne vermelha e das outras carnes. Por isso que se diz que a alimentação vegetariana é uma alimentação que falta algum nutriente. Também tem algumas outras minerais, outras vitaminas que tem somente em alimentos de origem animal, né? Mas não é errado ser vegetariano desde que se tenha um acompanhamento, né? Que se faça a reposição. Se faça a reposição, principalmente da vitamina B12, né? Que está diretamente ligada ao nosso sistema nervoso. Então, é necessário, sim, fazer uma reposição. E através da carne, né, como ele não vai comer, tem que ter um cuidado maior, né, pois que é necessário ter um acompanhamento, saber que proteína comer, a quantidade que se deve comer, o que se deve comer junto com a sua alimentação que está restrita, né, digamos assim, no ferro M. Então é bem importante o acompanhamento, mas não é errado ser vegetariano. Sim, não causa danos à saúde, desde que feito com atenção e bem informado sobre, na verdade, o que poderia estar faltando e maneira de repor, né? Com certeza. E essa questão, Marcele, do leite, né? Que então entra em algumas dessas dietas que tu falaste antes, a questão de não tomar leite nem consumir os seus derivados. Porque o leite a gente tem muito associado com a questão assim logo que tu nasce, tu toma o leite, tu sobrevive tranquilamente os 6 primeiros meses de vida, né? Os médicos aconselham a criança só consumir o leite materno. Então, parece uma coisa fundamental. E durante muito tempo, pelo menos a ideia que a gente tinha, era de que o leite e seus derivados eram e são muito importantes para doenças como osteoporose. Então, quer dizer, como é que fica essa dieta sem o leite, sem seus derivados? Bom, o cálcio, né, que é o principal elemento do leite, dos seus derivados, ele também é encontrado em vegetais, né, como o brócolis, como a casca da moranga, né, e isso tem alguns estudos que vêm comprovando essa presença nos vegetais. Então, se excluir o leite, seria danoso pelo cálcio, né, e algumas vitaminas, como a B12, que está presente no leite.
Por isso que se diz que é perigoso se excluir totalmente da alimentação. Mas em relação ao cálcio, teria outras fontes, né? Mas talvez, digamos assim, essas outras fontes, elas têm o suficiente de cálcio para suprir o organismo humano? Ou eu teria que consumir muito de brócolis e essas outras fontes para o meu organismo ficar bem em relação a isso? Assim, é por isso que se diz que ser vegetariano não é recomendado na infância e na adolescência. Por quê? Porque é principalmente na adolescência que ocorre a formação óssea. Então, ter um aporte ideal de cálcio é na adolescência, né? Então, se a pessoa puder deixar para ser vegetariana depois da sua formação óssea, melhor. Se não, tem sim como ela manter um nível adequado de cálcio durante seu crescimento, né? Tanto na infância como na adolescência. Por isso que eu digo, tem que ter um acompanhamento, né? Porque somente um profissional vai poder calcular aquilo que a pessoa necessita e dentro deste cálculo ela vai poder dividir entre a alimentação, né? Claro, consumir adequadamente Isso, a quantia necessária para aquilo que a pessoa está precisando. Tá certo, então. Daqui a pouquinho a gente continua conversando mais sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com o Contraponto, recebendo hoje a nutricionista Marcele dos Santos e a vegetariana Dandara Flores. Bom, nós falávamos então, né, de algumas vitaminas que às vezes tem que ser repostas, dependendo da dieta que se tem. E quais vitaminas em quais vitaminas que a dieta vegetariana é mais rica, digamos assim? Uhum. Em termos gerais, ela seria mais rica em todas as vitaminas. Por quê? Porque o vegetariano consome mais frutas e vegetais que os demais, né? Que os carnívoros. Isso porque a sua alimentação é basicamente frutas, verduras, vegetais, legumes e grãos integrais. Então, em termos gerais, seria mais rica do que uma dieta carnívora, né? Desde que seja bem balanceada também entre todas as possibilidades. Isso. Dandara, aproveitando essa questão, como é que tu se alimentas, então, desde que tu deixaste de ter uma dieta carnívora e passaste a ser vegetariana? Tu conseguiste manter uma dieta, tu tem acompanhamento ou é por tua conta mesmo? Olha, eu confesso que faz um tempo já que eu não vou na nutricionista, mas a minha dieta basicamente é de frutas, legumes, verduras, os vegetais. Eu não comia isso quando eu era carnívora. Eu detestava comer fruta, detestava comer legumes, salada, não comia. Então eu tive que me realimentar, me reeducar a minha alimentação depois que eu me tornei vegetariana. Mas eu ressalto, né, foi uma escolha minha, então eu tive que passar por isso e realmente foi melhor. Até a questão da anemia que você estava falando antes, eu era anêmica quando eu era carnívora. Eu tinha anemia, eu tinha
Eu tinha sérios problemas de anemia. Então, aí eu me tornei vegetariana, mas não por questão de saúde, não pra ser magra ou pra outra coisa, que até quando eu me tornei vegetariana eu engordei. E daí eu depois segui indo no médico, fazendo exames, todos os exames que tem que fazer, e a minha anemia sumiu. Nunca mais tive anemia nem nada. Exatamente por isso, por botar no cardápio verduras, legumes, coisas que eu não consumia antes. Não estava antes, né? Exatamente. E a questão do leite também, que a gente estava falando aqui do leite. Nessas minhas pesquisas que eu fiz, a gente estava vendo que o ser humano, ele é o único animal mamífero que se alimenta do leite depois da maternidade, que continua tomando leite o resto da sua vida. Todos os outros mamíferos, eles só tomam leite depois que nascem, naquele período de alimentação materna. E depois mesmo. param. Depois param, e eles não morrem por causa disso. E quem é vegano também não morre depois que para de tomar. Desde que tenha um acompanhamento de uma nutricionista, de que não troque por outras coisas, né? Tem a soja hoje em dia, tem o leite de soja, que também eu tomo muito leite de soja. Eu sou lacto-vegetariana, mas o que eu posso substituir de leite, eu substituo. O leite de soja, não é leite de soja, mas a gente chama de leite de soja. É um extrato de soja. E ele tem muito bom, tem de sabores, tem de uva, pêssego, maçã, laranja. E tem bastante cálcio também. E tem bastante cálcio, exatamente da questão do cálcio que a gente estava falando. E só voltando lá atrás, que a gente estava falando dos veganos e da área dos vegetarianos restritos, né? Que eles não consomem, por exemplo, não compram roupas que sejam de couro ou de lã. Que tenham origem animal de alguma maneira. Origem animal. Né? Eu não faço isso também, dentro do princípio. Então, não são só os veganos ou os vegetarianos restritos. É que nem eu te falei, é um estilo de vida. Então, não é só simplesmente deixar de comer carne. É mudar todo o teu pensamento em relação aos animais. Uma maneira de ver o mundo, uma na maneira verdade, de ver o mundo. Eu tenho sites da PETA, tem sites da... me esqueci o nome agora, da associação dos vegetarianos. Isso, Associação dos Vegetarianos. Tem diversos sites, tem o Vistas, que eu olho muito. Tem o da Nina Rosa, que faz documentários que eu já assisti. E eles têm sites que tem uma lista de coisas do mercado, materiais assim, por exemplo, pasta de dente, as que fazem, as que não fazem testes com animais, desde o teu tempero que tu usa, tem, por exemplo, não sei se dá pra falar marcas, mas a Unilever é uma que faz testes em animais aqui no Brasil. Tudo que eu posso deixar de consumir da Unilever, eu deixo. Às vezes eu vou na casa de alguém, a pessoa tá lá cozinhando com alguma coisa. Eu não vou dizer, não bota isso. Claro, sim. Você não vai deixar de comer. Exatamente. Mas no que eu posso na minha casa. O meu pai, ele é semi-vegetariano. Ele come peixe ainda. Só o peixe. A galinha e a carne vermelha ele não come mais. Então, e o pensamento dele, acredito, mudou também. O meu irmão é vegetariano, só a minha mãe que não é. Mas tu foi a primeira da família? Eu fui a primeira. Aí depois veio meu pai, depois o meu irmão. E meu namorado foi um pouquinho depois também, assim. Então, já é uma coisa que a gente já está habituado, já está acostumada. Minha mãe, por mais que ela não seja vegetariana, ela também já está acostumada a cozinhar. Sim, e sabe, exato, fazer pratos. Isso, e eu tento mudar em casa, assim, não comprando esses produtos, não comprando, por exemplo, calçados que são feitos de couro e tal, porque realmente, no meu ponto de vista, é um sofrimento para os animais serem criados só para satisfazer a nossa vontade. Então, não são só os vegetarianos restritos que têm esse pensamento, mas sim, assim, eu acredito que todos os vegetarianos deviam ter. Todos os vegetarianos não, todas as pessoas deveriam ter esse pensamento. Marcele, em relação a essa questão do leite, né? Voltando a essa questão do leite, existe também uma vertente, digamos assim, não sei se é exatamente isso, né? Sim. Mas nós, como público leigo, né, que não estudamos a questão, ouvimos falar que o leite também seria alguma coisa um pouco forte para o nosso organismo, né? Que o nosso organismo teria que também se adaptar para viver tomando leite durante toda a vida. Existe isso? É verdade ou é um mito? É assim, atualmente existem duas vertentes, como tu disse. Uma que é a favor do consumo de leite e seus derivados durante toda a vida. A outra é que seria a exclusão desses alimentos depois, né, da infância e da adolescência.
É assim, como existem pessoas que têm intolerância à lactose ou simplesmente alergia a esses produtos, não há um problema na pessoa excluir o leite da sua dieta, né? Porque se a pessoa não pode tomar, ela não pode ser forçada a consumir esse tipo de alimento também. Então, tudo é uma questão de individualidade. Cada eu me pessoa sentir bem ou não Isso, com aquele alimento cada também, pessoa, como o meu né, organismo reage. é único e a sua dieta deve ser única, né? E por isso que a gente trabalha muito com a individualidade. Se a pessoa não pode ou não gosta, não há necessidade do consumo, né? Mas que o leite pode ser alguma coisa, digamos, não tão normal para o organismo. Pode prejudicar sim, né? Mas não é o Pode mas irritar. não é o comum, digamos assim. não é o Não é que o comum. organismo humano, eu não posso afirmar que o organismo humano não foi feito para ingerir leite durante toda a Isso. vida. Não pode afirmar. E será que é mais fácil, né? Tu como nutricionista e tu como vegetariana, se manter magra, né? Ou se manter com um índice de massa corporal adequado, né? Saudável, sendo vegetariana? Ou será que não? Tem alguma diferença nisso? Será que tem pessoas também que se tornam vegetarianas achando que vão ter uma vida mais saudável e vão se manter mais magras? Misturam um pouco as coisas? Infelizmente tem tem. pessoas que pensam assim, que vou lá, vou deixar de comer carne, eu vou emagrecer, vou ficar bonita e tal. É que a questão, a gente, como eu virei vegetariana, eu senti na pele, por exemplo, deixar de comer carne, o meu organismo sentiu falta no início, sentiu muita falta porque a carne, ela estufa. Como é que tu via essa falta? Eu comia carne todos os dias, né, praticamente. Então, quando eu parei, foi assim, eu cheguei em casa e digo, não vou mais comer carne. E parei. Como é que era o teu prato antes de tu seres vegetariana e um prato de almoço antes, há 3 anos atrás, e um prato de almoço hoje, Dandara? Às vezes eu só comia arroz e carne, e pra mim tava ótimo. E um molhinho ali em cima, deu. Não comia salada, não comia nada de salada. Fruta só em suco, não comia. E o prato era bem pobrinho, digamos assim, era só isso. Se tivesse um feijãozinho ali, ainda ia, assim, mas era basicamente isso. Hoje não, hoje meu prato tem arroz, tem feijão, tem salada, tem um monte de legumes, tem a carne de soja que a gente come, que não é uma carne, mas a gente chama de carne de soja. Que a soja possibilita tu fazer diversas coisas. Então, é sempre variado. Muito variado, assim, ainda bem que tem bastante alternativa. Mas a gente que não é vegetariano, a gente imagina que não. A gente acha que é difícil tirar carne de um almoço, por exemplo. O que a gente vai fazer? Mas a gente estava falando antes sobre essa questão, assim, de ser magra. E tu comentaste antes que tu, inclusive, engordaste um pouco depois né? É que tudo tem que saber. Por exemplo, eu quando me tornei vegetariana, e essa questão da carne, me estufava, então eu sentia falta, parecia que eu nunca estava... Por mais que eu comesse um monte de coisa, eu nunca estava satisfeita. Então eu comecei a comer muito pão. E o pão me dava a saciedade do que a carne me dava. E eu engordei porque eu comia muito pão. Então eu não tinha uma dieta adequada. No início a gente fica perdido, não sabe o que vai fazer direito, o que vai substituir. Ai meu Deus, o que eu faço? Aí fui pra internet, fui procurar. Fui nos médicos e tal, e eles me disseram, não, bota mais isso, bota mais aquilo. Então eu enquadrei e consegui, mas foi questão de, assim, 2 semanas, no máximo, 1 mês, eu já tava desacostumada que tu com a conseguisse carne. se adaptar. Me consegui adaptar. Meu irmão, ele Deus o livre escutar isso, mas ele faz a dieta errada, ele não come os vegetais, os legumes que deveria comer, não só porque é vegetariano, todo mundo deveria comer mais, mas ele não come, então ele sente a falta da carne, e no organismo dele sente a falta da carne, e ele vai lá e come uma torrada, e come um sanduíche, come uma coisa. Mas depois o peso ele se adequa, assim. Mas existem vegetarianos gordos também, então não é uma questão da dieta ser... Ela é mais propensa, acho, a tu manter a forma. Porque é uma alimentação saudável, mas acho que quem pensa que vai se não tornar é uma vegetariano... regra. Porque, na verdade, assim, tem 2 coisas. Uma questão é que eu posso me tornar vegetariana e começar a consumir mais pão, bolachas, chocolate mesmo, e aí eu vou acabar engordando. Infelizmente, os vegetarianos no início fazem isso, né? Tem muitos que consomem apenas atum, arroz, né? Não colocam no seu prato mais variedade, mais frutas, mais legumes,
né? Não substituir o carboidrato simples, que é pão branco, macarrão, arroz, por integrais, né? Que seria o certo. E daí acabam engordando mesmo por causa disso. Por ter uma dieta vegetariana errada. Errada, E tem a outra questão também, que essa alimentação o carboidrato, a sensação de saciedade é por um tempo menor do que a carne, não é isso? Porque demora menos para ser decomposto todo o processo. A carne leva bastante horas para ser digerida no nosso organismo, já o carboidrato não. Mas aí tem uma diferença entre o simples e o complexo, né? O simples é o branco, que a gente chama, né? Tudo que é branco, pão branco, arroz, massa, biscoito, né? Açúcar e o carboidrato complexo, que daí seria pão integral, arroz integral, massa integral, tudo que é em grãos, né, no caso. Esse complexo, ele demora também para ser digerido no organismo. Então, ele dá uma saciedade por um longo período, né? Então, se a pessoa vegetariana está se alimentando só com simples, ela vai sentir fome mais rápido do que se ela comer integral, com certeza. Claro, por causa das fibras, né? Por causa das questões das fibras. Isso. Uhum. Bom, e assim tu falaste sobre a questão dos croníferos, né? Então, os croníferos, talvez eles sejam a categoria dentro desse grupo de vegetarianos que tem a dieta mais restrita, porque eles também não podem cozinhar os alimentos. Isso. E qual é digamos assim, o pensamento que inspira essa conduta? Quer dizer, é um pensamento no sentido de ser o mais natural possível. Os croníferos, eles acreditam que toda alimentação que é cozida, ela já, e com certeza, perde os seus minerais e as suas vitaminas. Mas eles se baseiam nas enzimas, né? Que as enzimas são precursoras de todo o nosso metabolismo, né? Nosso metabolismo funciona à base de enzimas. Então, os croníferos, eles não cozinham seus alimentos para ingerir, digamos assim, essas enzimas in natura. Eles ainda acreditam que, enquanto a gente cozinha o alimento e ingere o alimento cozido, o nosso sistema digestivo, ele vai ter que produzir essas enzimas. Enquanto, se a pessoa comer cru, ele não vai precisar produzir e vai ter enzimas para estar atuando no cérebro, no coração. Vai poupar enzimas. Vai poupar as enzimas e vai poupar o organismo também, né? Então, não vai deixar, digamos, um sistema esperando enquanto o outro tem que estar lá fazendo as suas enzimas, né? É um estilo de vida, assim, bem restrito mesmo. Poucas pessoas, né, são adeptas a esse tipo de... Porque deve ser difícil também, né? Difícil, Quer dizer, nós nos acostumarmos a uma dieta tão restrita, dentro do que é mais comum, né? Ver as pessoas comendo tantas coisas e se restringir tanto é complicado. É importante ressaltar também que não é dados científicos, porque não há estudos, mas em torno de 5% da população brasileira é vegetariana. E da população europeia, de 10% a 12%. Né? É uma população ainda pequena, mas esse número vem aumentando crescentemente no nosso país, né? E mundialmente também. Talvez até com a difusão dessas informações todas, com o esclarecimento e o fim de alguns mitos sobre essa dieta. Né? É uma pena que ainda a gente veja tantas informações sendo difundidas erradamente na mídia, né? Quem é vegetariano, com certeza, se sente entristecido com isso. Né? E quem é carnívoro deveria se sentir envergonhado, digamos assim, porque está sendo preconceituoso com o ideal de vida de uma pessoa, né? Então, como eu disse antes, ser vegetariano não é errado. Ser carnívoro só diferente também não é errado. E também está certo, né? Então, temos que respeitar, né? Respeitar as diferenças. Isso. Tá bom, então. Muito obrigada. Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre a dieta vegetariana. A gente fica se perguntando, será que vai ser menino? Ou será que vai ser menina? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável.
A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lar Acalanto auxilia gestantes portadoras do HIV/AIDS e precisa da sua ajuda. Lar Acalanto e você, gerando esperança. Você conhece a Pastoral Universitária aqui da Unifra? Não? Aliás, você sabe o que a Pastoral Universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Estamos de volta com os nossos convidados, a nutricionista Marcele dos Santos e a vegetariana Dandara Flores. Marcele, quais são as doenças mais comuns, se é que se pode dizer isso, em quem é vegetariano? Bom, a principal delas seria a anemia, né, por privação do ferro M, como eu havia explicado, que é o ferro que está presente nos animais, né, nas carnes em geral, principalmente na carne vermelha. As faltas de vitamina B12, que é importantíssima, né, para o crescimento, para o desenvolvimento cerebral, né, essas são as principais doenças, faltas de vitaminas no geral, né, e faltas de minerais também. Mas assim, não existe uma doença específica da pessoa vegetariana, assim como não existe uma doença específica da pessoa que se alimenta de carne. Isso é importante deixar bem claro, que a pessoa não é doente por ser carnívora e não é doente por ser vegetariana. Sim, não tem né? essa questão. Então, Não agora tem. que tu és vegetariana, tu tem grande probabilidade de ficar Isso. doente como uma E doença como específica. Assim, não é verdade também que o vegetariano tenha menos chance de ter doenças do intestino, câncer do intestino, né? E também não é verdade que uma pessoa que é carnívora tenha mais propensão para doenças cardiovasculares, porque tudo depende da dieta. Se é uma dieta balanceada, não importa se a pessoa é vegetariana ou se ela é carnívora, né? Não vai trazer doenças a ela. O que vai trazer é uma disfunção na alimentação, é quando a alimentação não está correta, não está balanceada. Se a alimentação está balanceada com carne ou sem carne, isso não vai trazer doenças, né? Então, por isso que é importante ter uma alimentação regrada, uma alimentação balanceada, né? Então, assim, o vegetariano... Seja carnívoro ou seja vegetariano, na verdade. Aí depende, né? Dandara, e como é que tu se sentiu depois que tu adquiriu essa dieta, né? Esse costume de comer, de se alimentar sem a carne na tua dieta? Tu sentiu diferença no teu organismo, na tua pele, no teu humor? Porque existe, inclusive, assim, comentários, às vezes a gente ouve que, eu sou vegetariana, ou alguma dessas facções, digamos assim, né, do vegetarianismo, e a pessoa se sente melhor, se sente mais leve, se sente menos cansada. E aí eu vou perguntar para ti se isso é mito ou é verdade, e para ti, na vida real, digamos assim, como é que tu se sentiu? Eu me senti bem melhor. Melhor em que sentido? Melhor do que da questão que a gente tá falando. Eu não me senti mais estufada, cheia. Olha só, tô gorda, tô enorme, tô um porco. Não sentia mais assim. Me senti mais leve, realmente.
E a questão, acho que muito disso, acho que meio da cabeça da gente também. O psicológico. O psicológico, né? Como eu disse, tô deixando de comer um animal morto, eu pensava. Então agora eu vou me alimentar direito, vou me alimentar melhor. Não vou estar botando uma carne podre por dentro do meu organismo, no meu pensamento. Sim. Então eu me sentia melhor mesmo, mas no início foi difícil, que nem eu falei, porque eu não estava fazendo a dieta certa, eu que estava errando. Mas depois, assim, que eu me acostumei, eu me sinto muito melhor. As vitaminas, eu tomo vitaminas. Até a minha mãe me deu um potinho se sair de casa para me repor as minhas vitaminas. Que eu tomo a vitamina B12 junto com outras vitaminas, é um suplemento vitamínico. Que eu tomo exatamente para não ter essa falta no meu organismo e para eu me sentir melhor. Eu vou no médico quase de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 às vezes, que não dá para ir. Faço exame de sangue, faço todos os exames e acusa que está sempre tudo normal, Tudo não tem nada bem. faltando, nem nada em excesso. Então, eu acho que tá tudo certo. Tá tudo bem. Tu tá bem feliz com a tua opção, não pensa em voltar atrás, Não, tá tudo... nunca tive uma recaída, né? Que nem falam, mas nem uma carne de vez em quando, não. E aquele churrasco no fim de semana. É uma opção minha, ninguém tá me forçando, não tá sendo uma coisa pra mim deixar de comer carne. Foi uma opção minha e eu me sinto melhor, o meu pensamento, a minha cabeça tá melhor depois que eu deixei. A gente muda todo o estilo de vida, não adianta, não é só deixar de comer carne, a gente muda o modo de pensar também. Então, eu acho que depois que eu me tornei vegetariana, eu me atentei para várias outras coisas que acontecem. E tem sempre um que faz uma piadinha, que fala uma coisinha. Aí tem que relevar, né? Porque se tu vai discutir com a pessoa, não adianta. Claro. Ela não vai mudar o ponto de vista, eu não vou mudar o ponto de vista, então não vai levar a nada. Mas tem que escutar, gente. Tipo, eu não faço piadinha com ninguém, então eu acho que eles têm que respeitar, não fazer piadinha comigo também. Sim, e aquele churrasquinho no fim de semana? Se tu, no final de semana, é chamada pelos amigos, pela família, pra ir num churrasquinho, pra reunir o pessoal? Normalmente, eu levo a minha comida, né? Normalmente, quando a gente sai, eu e meu namorado, e a gente vai sair, levamos a nossa comida, levamos o nosso churrasquinho, né, eu digo. Tem salsicha de soja já, se eu comer cachorro quente, eu compro a minha salsicha e faço ela ali no cachorro quente normal, só a salsicha vai ser em outra panela, vai ser separado. O churrasco, o pessoal faz, já chamada, vamos fazer churrasco, traz outra comida. Aí eu vou lá e levo a minha comida, minha carne de soja, uma coisinha, pra comer separado deles, mas ninguém... Não deixa de ser divertido, de se reunir, de socializar por causa disso. Até uma vez eu levei um que eu fiz e todo mundo comeu e não comeram a carne, porque adoraram, porque gostaram. Então, fico feliz, então, eu não ouvi essas piadinhas que normalmente a gente ouve. E aí, Marcele? Né? Preconceito, exatamente. É mito ou é verdade que a gente se sente melhor sendo vegetariano porque o corpo fica mais leve, o humor melhora? Na verdade, é um mito, né? Porque se tu perguntar para um carnívoro extremo se ele se sente bem comendo legumes, ele vai dizer que não, que ele se sente bem comendo carne. É a mesma questão para o vegetariano. Se ele comer uma carne, ele vai se sentir mal. Se ele não comer, ele vai se sentir bem, né? Então, é bem como a Nandara disse, é uma questão bastante psicológica neste caso, né? Porque a pessoa muda todos os seus ideais. Ela enxerga aquela carne como um animal morto, um animal que está em decomposição. Isso é que mexe com o seu organismo, né? Faz com que ela se sinta mais leve, se sinta melhor ao não comer a carne, né? Porque isso não seria verdade, né? Se tu pegar a população em geral, né? O que acontece é que quando a pessoa se alimenta de uma quantidade exagerada de carne, ela vai se sentir realmente assim, mais estufada, vai se sentir mais cheia, porque o seu organismo vai ter mais coisas para digerir, vai levar mais tempo ali na digestão, né? Mas isso não tem nada a ver com o consumo ou não da carne. Né? Em relação a essa questão do ferro, que sendo vegetariano ou não, né? Sim. Tem essa questão de que o ferro não é absorvido totalmente pelo organismo e nós devemos evitar consumir algumas coisas que dificultam ainda mais essa absorção e devemos investir mais em algumas outras coisas. Quais são esses alimentos? Nos explica um pouquinho. Assim, o ferro M é o que está presente na carne, como eu já havia explicado. O ferro não M é o que está presente nos vegetais.
né? Feijão, lentilha, né? Beterraba, tem bastante ferro, não M. Tá, quando você consome esse tipo de alimentos, o que você tem que consumir junto? Vitamina C. Então, comeu feijão, comeu lentilha, junto uma fonte de vitamina C. Daí pode ser as frutas, um suco de fruta, né? Vegetais que tenham vitamina C, salsa, né? Se você não quer tomar um suco, você pode colocar salsa crua, né, no prato, que vai estar aproveitando, absorvendo todo esse ferro não M. Né? Então, quem é vegetariano vai ter uma absorção boa de ferro, vai ter também, mas ele precisa consumir uma fonte de vitamina C junto. Não só quem é vegetariano, todas as pessoas devem comer os seus vegetais e comer uma fonte de vitamina C junto. Né? Evitar o quê? Junto com o ferro? O cálcio, né? Que eles vão, digamos, brigar dentro do organismo, né? Um vai colar no outro e não vai poder ser absorvido totalmente. Então, evitar de comer molho branco, né? Na refeição do almoço, que é a principal, né? Ou no jantar, que se come esse tipo de alimentos, né? Feijão, lentilha. Evitar, então, o cálcio, né? Que é o principal deles, que vai colabar, né? Junto com o ferro. E comer vitamina C. Né? Fora isso, é tranquilo, assim. É tranquilo. Não tem... Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, então eu queria, assim, algumas palavras de vocês para aqueles nossos telespectadores que estão pensando em, quem sabe, tentar uma dieta vegetariana. Sugestões, dicas, alguma coisa? Normalmente eu digo para as pessoas que gostam, que tem muitos colegas meus que também falam, que legal, tá vegetariana. Eu digo, só. Não, é legal, bonitinho, assim. Pesquisem muito, vão no médico, vão no nutricionista, não cometam o mesmo erro que eu no início. Pesquisem na internet, olhem filmes, porque não adianta, se tu tá pensando em ser vegetariana só porque é legal, porque é bonitinho, porque tá na moda, ou porque vou emagrecer por causa disso, então tu tá pensando... Esquece, porque não vai durar também, né? Não vai durar e vai começar já errado, já vai começar pelo pé esquerdo. Então, pesquisem bastante a respeito. A internet está aí, joguem no Google, pesquisem sites, que hoje em dia a informação não falta. É muito fácil, né? Ter informações corretas a respeito. E tu, Marcele? Eu faço das palavras da Nandara as minhas palavras, né? Ressalvo que é importante o acompanhamento, né? Dentro da internet é importante acompanhar sites fidedignos, porque infelizmente a gente vê muita bobagem sendo divulgada. E eu, como nutricionista, digo que é saudável ser vegetariano, né? Assim como pode ser saudável ser carnívoro também. Então, devemos respeitar as pessoas vegetarianas e principalmente parar com essa bobagem de achar que vegetariano está 100% errado. Não, o vegetariano não está 100% errado. Assim como o carnívoro também não é 100% errado, como alguns vegetarianos estão divulgando por aí, né? Então, tudo é uma questão de consciência e de saber dosar. Né? A dosagem é o principal. Tá, joia. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Obrigada. O Contraponto de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.